Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos convidar nosso querido pastor evangelista Germano para estar orando, intercedendo, pedindo que Deus fale conosco, usando o presbítero de Assis, o ministrante desta noite, para a glória de Deus. Agora prepara o coração, irmão. Hoje é a última noite da campanha, a palavra final. Hoje o Senhor vai completar a mensagem ao seu coração, e o que Ele ministrar para completar a mensagem, receba em nome de Jesus. Se for uma promessa de bênção, se for de cura, se for de avivamento, de renovo, se for uma confirmação de algum dom, mas se for um puxão de orelha, também aceite, porque Deus vai fazer o que precisa para completar a sua mensagem hoje à noite. Glória a Deus. Eu vos saúdo a todos na paz do Senhor. Iremos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor, por estar na casa de oração, lugar propício para buscar a Tua presença. Senhor Deus e Pai, eis aqui o Teu Filho, Deus, a qual está com a responsabilidade de ministrar a Tua palavra. Deus amado, Deus eterno, derrama sobre ele a unção, a graça, a eloquência e grande voz para anunciar a Tua palavra, Deus, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que a Tua igreja precisa ouvir. Meu Deus e meu Pai, usa como canal, instrumento transmissor da Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, usa, Senhor Jesus, conforme Tu queres, Deus. Se for uma palavra de exortação, Senhor, eis-nos aqui para ouvir a Tua palavra. Se for uma palavra de renovo, se for uma palavra profética de promessa para a Tua igreja, estamos aqui, Pai, mas nos faz sentir, Senhor Jesus, a Tua presença. Não retira de nós o Teu Espírito, Deus, mas assim, Senhor Jesus, conforme a Tua palavra, aduça os nossos corações e ouvido para ouvir a Tua palavra, guardar em nossos corações para não pecar contra Ti. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nós agradecemos. Amém. Aleluia. Eu saúdo mais uma vez a igreja na paz do Senhor. Vamos continuar de pé, aproveitar o ensejo. Como diz a palavra do Senhor, põe de pé e Deus falará contigo. Aleluia. Atos capítulo 2, já no mais profundo de nossos corações. Toda honra, poder, glória, louvor, majestade sejam dadas eternamente ao nosso amado, ao nosso querido Jesus, que vive e reina para todo sempre. Podeis procurar com calma, tá certo? Pela ordem sequencial, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, capítulo 2. A partir do versículo 1. Só entra lavado no sangue de Jesus. Por que eu me lembrei da escolinha? Porque na noite de hoje, algumas pessoas receberam cinza, né? Mas não há, em parte alguma na Bíblia, dizer que a cinza purifica de pecado, que é na Bíblia Sagrada, o que está em 1 João, capítulo 1, versículo 7, que se nós andarmos na luz, como Ele, Jesus, na luz está, temos comunhão com os outros, o sangue de Jesus, aleluia! Nos purifica de todo pecado. O Espírito Santo tem liberdade nesse lugar. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Atos, nós oramos hoje, amém, igreja? Tivemos a ousadia de falar de Jesus, nossa missão mais sublime. Todos encontraram. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como um som, um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Podem sentar, para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome de nosso amado e querido Jesus para todo e sempre. Amada igreja, que prazer, que alegria,
que contentamento, que satisfação. Glória ao Senhor nosso Deus para todo sempre, glória ao Todo-Poderoso para toda a eternidade. Bendito seja o Pai, bendito seja o Filho e bendito seja o Espírito Santo da glória de Deus, aleluia. Mas igreja amada, eu já quero vos perguntar, indagar, como estamos nós na presença do Espírito Santo? Como está a nossa vida na presença do Espírito Santo de Deus? Estamos cheios sim do Espírito Santo, Ele habita em nós. Ele é o selo da promessa de Deus em nós, e devemos ter intimidade com Ele, devemos ter experiências profundas com Ele, devemos sentir o agir dEle, a glória dEle, o poder dEle, a unção dEle. Bendito seja o Espírito Santo para todo sempre. Irmão, irmã, igreja amada, desde quinta-feira passada, começando por esse jovem cheio do Espírito Santo, o Glésio ministrou aqui uma palavra poderosa. Ontem o Santo de Deus, Diácono Osmar, outra palavra poderosa. E eu orando ao Espírito Santo de Deus, pedi misericórdia. Olha, pregar por último na campanha tem uma grande vantagem, que eu já ouvi os pregadores todos, aprendeu bastante, ó. Mas tem uma responsabilidade a mais, porque você tem que trazer não uma palavra diferente, a palavra de Deus, como diz o nosso pastor, é a completude da palavra, da mensagem. Mas nós temos que pregar diferente um pouco do que os irmãos já pregaram. Até eu falar com a nossa abençoada, minha linda esposa, irmã Lenice, pela manhã, disse: irmã, olha que coisa tremenda, para a glória de Deus, até um esboço que nós tínhamos preparado, para a glória de Deus. Nosso homem de Deus, nosso querido Diácono Osmar pregou ontem, para a glória de Deus, louvado seja. Isso é confirmação da palavra, porque Jesus é bom, e a palavra se renova, o Espírito Santo usa como Ele quer. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Pentecostes, aprendemos que Pentecostes é a segunda maior festa judaica. A primeira é a Páscoa. Pentecostes se realizar 50 dias após a Páscoa, quando os judeus alegremente celebravam a Deus, conhecido também como festa da colheita. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Igreja, igreja amada, meus amados irmãos, minhas irmãs, e o que significa Pentecostes para nós? Qual o significado desse acontecimento tão importante? Porque nós sabemos bem, cremos sim, que a igreja naquele dia registrada aqui recebeu o poder, a plenitude do Espírito Santo, a glória do Espírito Santo, como já estava profetizado em Joel. Assim diz o Senhor: eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os que creem, aleluia, que buscam servir a Jesus em espírito e em verdade. Igreja, aprendemos aqui, igreja, olha, que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Todos estavam reunidos no mesmo lugar, no cenáculo. A igreja estava reunida ali, orando, esperando a promessa, porque Jesus disse, como pregou nosso amado querido presbítero Jonares: ficai em Jerusalém, fique em Jerusalém, na presença de Deus, até que do alto seja revestido de poder. Bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Igreja, a palavra de Deus se cumpre de uma maneira poderosa, de uma maneira gloriosa. Mas eu quero, pelo Espírito Santo, trabalhar com a igreja outra vertente, igreja. O porquê a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Por que temos essa necessidade primordial, primacial de sermos cheios do Espírito Santo? Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Irmão, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Irmã, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Primeira, igreja, revestimento de poder. Irmão, irmã, não é brincadeira não, nós estamos numa batalha espiritual.
Nós estamos numa guerra espiritual constante e tremenda. É 60 segundos por minuto. É a cada instante, a cada momento, uma guerra. Satanás com suas hostes demoníacas se levantam contra a igreja de Cristo, se levantam contra a minha e contra a tua vida. Aleluia. Mas, irmão, não temamos não, porque é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ô glória! Por isso é que precisamos ser cheios do Espírito Santo para resistir a todas as investidas do inimigo que só vem para matar, para roubar e destruir. Mas o nosso bom Jesus, o nosso querido Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. E dentro dessa vida ele nos encheu com o Espírito Santo. Ei, irmão, irmã, Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Revestimento de poder, igreja. Os irmãos e irmãs que são muito usados por Deus no ministério da cura, da libertação, sabe que quando se for orar por um endemoniado, se não tiver cheio do Espírito Santo, a pessoa teme, tem medo. Mas os que estão cheios do Espírito Santo, igreja, vão lá no nome de Jesus e expulsa o mal. Vão lá no nome de Jesus e desfaz o mal e repreende o mal no nome de Jesus. Por isso que nós devemos, principalmente nesses últimos dias, dias de batalhas espirituais, dias de guerras espirituais, dias tão difíceis, onde o pecado tem crescido tanto, onde a frieza tem se alastrado na vida de muitos, e Jesus já nos alerta com relação a isso. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Irmão, nós temos que ter poder de Deus. Paulo diz assim, a minha pregação não consistiu somente em palavras, mas em demonstração do Espírito de poder. Jesus continua batizando, curando, salvando, libertando e operando maravilhas. Primeiro, revestimento de poder. Segundo, igreja, pregação do Evangelho, pregação da palavra. A palavra de Deus é poder, e a Bíblia diz que os sinais seguem os que creem. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, vão orar pelos enfermos, impor as mãos sobre os enfermos, e os enfermos serão curados. Em nome de Jesus, vão orar pelos endemoniados, expulsar, repreender os demônios, e eles baterão em retirada. Em nome de Jesus, farão maravilhas. Mas eu entendo que para fazer essas maravilhas, no nome de Jesus, eu preciso estar cheio, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, porque o nosso amado Jesus nos disse assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu vos rogarei, eu enviarei outro Consolador, da mesma natureza, da mesma espécie, divino como Jesus é e como o Pai é. Bendito seja o Espírito Santo. A pregação, igreja, acompanhada de sinais e prodígios e maravilhas. Por isso que precisamos ser, aleluia, cheios do Espírito Santo, aleluia, cheios do Espírito Santo, que é para pregar a palavra, anunciar o Evangelho. Nunca esqueçamos nós, que nós somos a continuidade, a extensão da igreja. E tinha um irmão lá nosso da igreja, que quando ele passava, a sombra dele curava os enfermos. Tinha outro irmão da igreja, aleluia, que até os lenços e os aventais que se levavam, demônio era expulso, enfermos eram curados no nome de Jesus. Agora por quê? Porque eles eram cheios do Espírito Santo. Irmão, irmã, a diferença grande nossa é quando nós somos cheios do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos instrumento nas mãos do oleiro, somos vasos na mão do oleiro, para fazermos a vontade de Deus, nosso Pai, e sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Segunda, igreja, olha, a Bíblia diz assim, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, deixando o pecado e todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Irmão, irmã,
precisamos ser cheios do Espírito Santo para andar em santidade perante o Senhor, porque a Bíblia nos ensina: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, irmã, sejamos santos, irmãos, sejamos santos, irmãs, sejam santas, no nome de Jesus, porque quem é cheio do Espírito Santo anda em santidade. O grande diferencial é esse. Por isso, quando a mulher viu o profeta, ela viu que ali não era um homem qualquer, ela viu que era um homem diferente, porque o profeta, cheio do Espírito Santo, ele andava em santidade. A igreja é santa, a igreja é santa, por isso quem mexe com a igreja se dá mal. Andar em santidade, igreja. E para andar em santidade, igreja, eu tenho a necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Se eu não for cheio do Espírito Santo, eu não vou resistir às inclinações carnais. Há uma luta, igreja, dentro de nós. Há uma luta muito grande, a carne contra o Espírito contra a carne. Mas a Bíblia diz que os que são de Cristo, cheios do Espírito Santo, os que são de Cristo, eles crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Quem anda cheio do Espírito Santo anda em santidade, igreja. Anda no temor do Senhor, ele guarda a palavra no coração, ele faz a vontade de Deus, nosso Pai. É por isso, igreja, é por isso, meus amados irmãos, é por isso, minhas irmãs, que necessitamos andar em santidade e sermos cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, no andar, no pensar, no caminhar, sermos cheios de... Outra coisa, igreja, olha, eu vejo na Bíblia Sagrada, quando nós andamos aqui na plenitude do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, nós não queremos pecar, nem desejamos pecar, por mais que o pecado tão de perto nos rodeie, mas nós não temos prazer no pecado. O nosso prazer é andar em santidade, amém? O nosso prazer está na igreja, adorando o Santo dos Santos. É por isso que nesse período aí, de sábado até hoje, ou ontem, nem saber disso aí, nós não fomos lá para o mundão, nós fomos para a igreja adorar o Todo-Poderoso, que vive e reina para todo sempre, e que colocou dentro de mim, dentro de você, o seu Espírito Santo. Andar em santidade, igreja, porque eu preciso ser cheio do Espírito Santo para me conservar firme na presença do Senhor, para me conservar fiel, para me conservar, aleluia, na adoração ao Todo-Poderoso. Porque, igreja, se não for a intercessão do Espírito Santo, que intercede por mim e por você, até com gemidos inexprimíveis, nós não poderíamos suportar a todos os ataques do inimigo, igreja. Mas é Ele que resiste, Ele que resiste por nós, Ele que resiste por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Igreja amada, por que ser cheio do Espírito Santo? Por que, igreja, ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, igreja, para as manifestações dos dons espirituais. Nossos abençoados irmãos pregando citaram por que os dons espirituais estão tão escassos na igreja hoje. Por que nós não vemos tantas profecias, tantas revelações? Mas nós cremos nas profecias, amém? Nós cremos nas revelações, que o Espírito Santo conhece o profundo e o escondido, conhece, revela pensamentos e todas as intenções do coração. Mas por que, igreja, nós não vemos tanto? A falha está simplesmente em nós, igreja. A falha está em nós, porque Ele é o mesmo, bendito seja o nome do Senhor. É por isso que precisamos, igreja, ser cheio do Espírito Santo, para termos profecias. E a nossa igreja em termos de denominação religiosa, a Assembleia de Deus, ela na direção do Espírito Santo, foi fundada na revelação do Espírito Santo, quando Deus trouxe a revelação a 2 jovens missionários, e fundaram em Belém do Pará o maior movimento pentecostal do mundo, a Assembleia de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, porque a igreja que crê nos dons espirituais. Mas Daniel Berg e Gunnar Vigan, eles eram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Ser cheio do Espírito Santo, igreja, é ser conduzido, impulsionado, andar, caminhar na direção dEle, fazer a vontade dEle. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre.
variedade de línguas. Há igrejas que quando irmãos falam em língua, tem que nem se assustar, que é isso? Igreja, variedade de línguas, interpretação de línguas, curas, dons de maravilhas, dons de milagres, aleluia, porque a igreja, nós não somos simplesmente uma organização religiosa, nós somos um organismo vivo, a igreja do Deus vivo, a igreja do Todo-Poderoso. Alguns chamam até nós de cultura, não tem cultura não, nós somos a igreja de Cristo, cheia do Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Igreja, ter os dons do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo para ter os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo é uma coisa, os dons é outra coisa, e é bom nós termos tanto os dons como fruto, termos fé, paciência, bondade, benignidade, mansidão, coisa que está difícil. Hoje as pessoas não têm mais mansidão, hoje as pessoas não têm mais paciência. Igreja, nós temos que se avexar para ir para o céu, nós temos que se aprontar para ir para o céu, é correr para ir para o céu, mas no tempo de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mas hoje as pessoas estão impacientes, e a Bíblia nos ensina assim, ó, esperei com paciência. Quem é cheio do Espírito Santo espera com paciência. A nossa irmã Sara não esperou com paciência, trouxe um problemão. Quem é cheio do Espírito Santo fica pacientemente esperando a vontade do Senhor, porque sabe que é um Deus que intervém na história, é um Deus que faz milagres, é um Deus que muda a história. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Igreja, olha, quem é cheio do Espírito Santo, ele tem comunhão com o Pai, com o Filho e com seu irmão. A palavra do Senhor diz assim, nos ensina assim: se alguém diz que ama a Deus e aborrece o seu próximo, é mentiroso, porque se não ama nem o seu próximo que está vendo, como é que vai amar a Deus que não vê, com os olhos físicos, com os olhos carnais? Quem é cheio do Espírito Santo, igreja, tem sede de Deus. Olha o que o nosso amado irmão Davi diz: a minha alma tem sede de ti, ó Deus, mais do que a corça pela água, mais do que os guaros que desejam pela manhã. A minha alma tem sede de ti, ó Deus Altíssimo. Irmão, o Espírito Santo, ele nos leva a ter sede de Deus, da presença de Deus, a ter uma vida com Deus, a andar com Deus, em comunhão com Deus, aleluia, guardar a palavra de Deus no coração, para não pecar contra o Senhor. Quem é cheio do Espírito Santo se submete totalmente ao Todo-Poderoso. Quem é cheio do Espírito Santo diz assim: Senhor, eu não quero ver mais eu, mas quero que o Senhor vive em mim. Quem é cheio do Espírito Santo, igreja, abandona, recusa o mundo, recusa, aleluia, o pecado, para servir em santidade o Criador dos céus e da terra. E quem é cheio do Espírito Santo ama ao próximo, quer o bem do próximo, quer a edificação do próximo. Outro dia, igreja, um irmão falando comigo, ele disse: irmão, no meu lugar lá o negócio é tão complicado, lá a porta é estreita, né? Não é a porta do céu que é para os irmãos lá na estreita não, viu? O negócio lá é as igrejas lá, brigando entre si, irmãos brigando entre si, é os irmãos contendendo entre si, irmão querendo derrubar o outro. Irmão, crente quer derrubar crente não, crente lavado no sangue de Jesus, cheio do Espírito Santo, ele quer edificação. Quem quer derrubar o crente é o cão. Nós dizemos, mas lá o negócio é diferente. Essa igreja, ó, amar ao próximo. Atos capítulo 3 diz assim, versículo 1: que Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. A Bíblia é bem clara, bem faz, olha, eles subiam juntos. Isso mostra o que, ó? Irmandade, comunhão, é a coinonia espiritual. Eles iam juntos, estavam juntos no mesmo propósito, aleluia. Quem tem o Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo, anda em comunhão com os irmãos. Jamais vai andar em comunhão com o erro, claro, nem com o pecado, mas anda em comunhão. A igreja, ó, aí eu vejo na Bíblia Sagrada, quando nós andamos em comunhão, no temor de Deus, aí Deus faz maravilhas. Tinha um aleijado lá, não é verdade? O aleijado lá disse, olha, olhou para ele, pedindo alguma coisa. Olha o que Pedro e João disse assim: olha, eu não tenho ouro nem prata, viu? Tem um dinheiro aqui não, tá certo?
mas o que eu tenho isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Glória a Deus, igreja, quando nós andarmos assim em comunhão, na edificação espiritual de nossos amados irmãos, a igreja que anda, por isso que Deus faz essa maravilha aqui, igreja, ó, porque graças a Deus, para a glória de nosso amado Jesus, a nossa igreja é unida no nome de Jesus. Temos união e comunhão com o nosso amado Jesus, e união e comunhão com nossos amados irmãos. Queremos o bem de nossos irmãos, queremos seu crescimento espiritual, a sua fortaleza espiritual, e que você continue de pé, para a glória de Jesus, aleluia, o nosso Deus amado. Ser cheio do Espírito Santo, igreja, é andar em comunhão com Deus e com o próximo, é crescer na graça e no conhecimento. Irmão, nós temos que ter convicção de fé. Temos que ter convicção de fé, da nossa fé em Jesus, aleluia, da nossa dedicação ao Senhor. Outro dia me deparei com a irmã, e ela falou assim para mim: irmão, nunca mais eu vou na igreja evangélica. Eu disse: por que, meu, é tão bom estar na igreja? Não, eu fui para a igreja pagar um carro, não ganhei, nunca mais eu piso na igreja. Eu disse: irmã, eu estou na igreja para pagar minha salvação, minha vida eterna em Cristo Jesus. Eu estou na igreja porque eu amo o Santo Cordeiro de Deus que deu sua vida por mim. Eu estou na igreja para ser cheio do Espírito Santo. Eu estou na igreja para adorar o meu Criador, ao Deus que me dá vida e vida com abundância. Bendito seja o Senhor para todos sempre, irmão. Por isso que tem que ler a palavra. E olha, os irmãos que sabem aqui, desde quando eu era jovem, sabe que eu era bem religioso, certo? Fazia parte do Shalom. Mas eu li a Bíblia Sagrada, o Novo Testamentozinho. E alguém sempre falou para o irmão: quem foi que te ganhou? Quem fez a cabeça? Pai, quem me ganhou foi Jesus, quem fez minha cabeça foi Jesus. Porque eu creio na palavra, eu creio no Evangelho, como diz a Escritura, creio em Jesus, como diz a Escritura, convicção de fé. Irmão, nós temos que ter fé, acreditar, aleluia, em Jesus, na palavra, na revelação de Deus, no Espírito Santo de Deus, no amor de Deus. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Não somos evangélicos, simplesmente evangélicos. Somos crentes lavados do sangue de Jesus. Somos igreja de Jesus, templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita em mim, habita em você. Ele está na igreja. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Tem ousadia, irmão. Tem ousadia. Quem é cheio do Espírito Santo tem ousadia, não tem covardia, não tem medo, tem ousadia de chegar e pregar e dizer que só Jesus salva, só Jesus cura, liberta, perdoa e leva para o céu. De chegar para um drogado, para um feiticeiro, seja lá quem for, e dizer: olha, meu irmão, Jesus te ama, mas abandone teu pecado e aceite Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. O Espírito Santo nos dá ousadia para pregar a palavra, anunciar a palavra, testificar a palavra de Jesus nosso Senhor. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de amor, de perseverança e de ousadia. A igreja, olha, ao mesmo tempo que temos ousadia para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus, nós somos humildes. Humildes. Quem tem o Espírito Santo é humilde, é humilde. Igreja, de coração, igreja, de coração. Não é uma falsa modéstia, não. Quem me conhece sabe que Jesus me fez assim. Mas para a glória de Deus, eu me considero um dos menores da igreja. E quando um dos menores da igreja, uma pedrinha sobre a pedra fundamental, Jesus, que me ergue, que te ergue, que ergue a igreja. A Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, perante da potente mão de Deus, para que o seu tempo é Ele que vai te exaltar. Humilde, igreja, humildes. Não sejamos que nem aquele fariseu todo lá, né? Senhor, eu sou melhor que esse publicano, igreja. Nós não somos melhor que ninguém. O que é que somos nós? Pó, cinza. Olha o que o profeta disse: os melhores das minhas justiças como trapo de imundícia. Que somos nós? Pobres, pecadores, pecadores, pecadores. Só Jesus é grande, só Jesus é excelso, só Jesus é maravilhoso, só Jesus é todo poderoso. Bendito seja o Senhor para todos sempre.
Quem é cheio do Espírito Santo é humilde. E canta como aquele: que Ele, Jesus, cresça, cresça, e que Ele apareça na minha vida, e que não viva mais eu, mas Ele vive em mim. Quem tem o Espírito Santo é humilde, igreja. Ele não tem a soberba: eu ganhei tantas vidas para Jesus. Não é eu, mas é Ele. Quando nós oramos, é Ele que faz. Quando nós clamamos, é Ele que responde. Porque, irmão, irmã, vamos colocar isso em nossos corações profundamente, que se não for Ele, Jesus, nada podemos fazer. Caminho por Ele, ando por Ele, vivo por Ele. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E cheio do Espírito Santo, igreja, chegaremos ao céu. Esse é o nosso grande objetivo. O nosso maior objetivo, igreja. Quem é cheio do Espírito Santo, ele não se embaraça com coisas desta vida. A sua esperança é um dia se encontrar com todo o poderoso Criador dos céus e da terra. Quem é cheio do Espírito Santo caminha firme, convicto da sua eternidade na glória. Porque Ele, o Espírito Santo, como Jesus diz, que Ele vos ensinará todas as coisas. Ele nos converteu, nos conscientizou a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E Ele a cada dia coloca dentro dessa certeza que se morrermos fiéis, porque a Bíblia nos ensina que se morrermos com Cristo, com Ele viveremos. Se sofremos com Ele, irmão, irmã, vale a pena sofrer por Jesus. Vale a pena sofrer perseguição por Jesus. Vale a pena ser humilhado por Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: se sofremos com Ele, com Ele reinaremos. E Paulo diz assim, que as aflições desse tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Então quem é cheio do Espírito Santo vive nessa expectativa. Passe o que passar. E alguém sempre diz: é porque você não passa por luta. Só Deus sabe o que eu passo. Só Deus sabe o que você passa, irmão. Só Deus sabe o que você passa. Mas não temos, porque maior é Deus em nossas vidas. E a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E a Bíblia diz: ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede os que temem a Deus, os que olham na sua presença. Ser cheio do Espírito Santo, igreja, é conservar firme a fé e a vida na presença de Jesus nosso Senhor. E todos que são cheios do Espírito Santo, com toda a fé e santidade, diante de um dos maiores acontecimentos que eu creio, está prestes a acontecer no globo terra, vai subir em glória. A igreja vai subir, a igreja vai subir, a igreja vai subir, porque há um que resiste até que o meu seja tirado. A igreja vai subir na unção, no poder do Espírito Santo. Aleluia, bendito seja o Senhor para todos sempre. Bendito é o nome de Jesus. Por isso, irmão, irmã, a cada dia, eu não sei como é que está a sua condição espiritual, a não ser que o Espírito Santo me revele. Eu creio, mas a cada dia vamos nos encher, igreja, com o Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho que há contenda. Foge da contenda, foge, deixa esse lado. Vamos deixar as coisas que não nos edificam, vamos deixar de lado. Vamos nos encher com o Espírito Santo, porque a igreja, é tão bom logo cedo de amanhecer cheio do Espírito Santo, e orar cheio do Espírito Santo, ao meio-dia cheio do Espírito Santo, à noite cheio do Espírito Santo, eternamente cheio do Espírito Santo. É maravilha do Senhor. Por isso, igreja, eu já dou graças a Deus pela grande e rica oportunidade, a confiança de nosso pastor amado por ministrar nessa noite, pedindo sempre a oração de meus amados irmãos e irmãs, pelo necessitado de Jesus. Sou necessitado de Jesus e quero ser mais e mais cheio do Espírito Santo, da glória de Deus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe toda a sua igreja, a igreja linda, igreja. A Bíblia diz que o fim
é melhor que o começo. E nós estamos vendo que o começo foi bênção, mas o fim foi mais abençoado, para a glória de Jesus nosso Senhor. Tudo para a glória de Jesus nosso Senhor. E que então, que o Deus Todo-Poderoso honre, irmão, sua fé, sua dedicação, continue firme na presença do Senhor, tá certo? Ó, não se preocupa os que levantarem contra você, se preocupa não, maior é aquele que está em nós, tá certo? Até os que se levantam para zombar da nossa fé, né? Da nossa condição de conservador em Cristo Jesus, são humilhados, são até rebaixados, né, igreja? Porque Deus é Deus nas nossas vidas, amém, Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Guarde a palavra no seu coração, e hoje ela completa-se na sua vida. E eu quero relembrar o propósito desta campanha. O propósito desta campanha era buscar a presença de Deus na nossa vida, buscar o revestimento de poder, buscar ser cheios do Espírito Santo, para que as obras possam acontecer, para que os milagres voltem a acontecer, para que as curas divinas voltem a acontecer, para que as expulsões de demônios voltem a acontecer, para que a libertação volte a acontecer, para que os dons voltem a ser manifestos e voltem a ser distribuídos na igreja. É com esta finalidade. Resumo: consagrar ao Senhor, nós nos consagrarmos mais a Ele, para sermos usados de forma poderosa, como a igreja já foi, como a igreja pioneira, primitiva foi, como a igreja no Brasil foi, como a Assembleia de Deus foi, como essa igreja foi. E ao longo de alguns anos para cá, nós fomos percebendo o esfriamento, a falta da manifestação do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós, mas não se manifesta, o poder não se manifesta, apenas cultos e mais cultos, e não há manifestação do poder de Deus na igreja do Senhor Jesus. Eu não estou falando só da nossa igreja, não se escuta mais testemunho de milagres que impactam, de curas divinas que impactam. Nós não vemos mais esses testemunhos, nós não vemos mais as pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, recebendo dons. Isso não está mais acontecendo. Expulsão de demônios não está mais acontecendo, porque a igreja não manifesta poder e os demônios não se manifestam. Então eles não precisam se incomodar, porque não vão ser expulsos. Se a igreja não tiver poder, não vai se manifestar demônio. Se demônio não se manifestar, eles não serão expulsos, eles vão continuar habitando nas vidas, e eles vão de forma sutil se apoderando de mais vida, de forma tão sutil, porque essa é a obra do diabo. E tudo ele faz de forma sutil. Quando menos se espera, já está o estrago muito feito. Isso é em qualquer ambiente, seja na política, seja nos valores, seja no princípio. O diabo entra destruindo tudo de forma bem silenciosa. Quando você vai perceber, é porque o caos já está acontecendo. Caos na moral, caos na ética, caos na política, enfim. E nós estamos vendo um caos no nosso país. Satanás está agindo com muito mais liberdade do que nós imaginamos. E a igreja conformada só em às vezes se reunir para cultuar a Deus, mas sem ela ser a guerreira, o instrumento de Deus para desfazer as obras do diabo. Então foi com essa finalidade que essa campanha foi iniciada. Por isso foi incluído o jejum. Igreja, guarda a palavra do coração, não esqueça de nenhuma delas. Agora, igreja, eu disse para os irmãos ontem que hoje é quarta-feira, a igreja católica é cinza na testa. E eu disse para os irmãos, só não ia preparar cinza para botar na testa de você. Primeiro, que eu não sou padre. E segundo, que os irmãos não estavam pecando no carnaval. A cinza lá é uma espécie de purificação do pecado que o católico no carnaval faz. Carnaval, contaminação da carne, festa da carne que contamina. Aí vão se purificar para se preparar para a entrada da quaresma. É isso lá do catolicismo. Porém,
os irmãos estavam servindo a Deus, adorando a Deus, santificando muito mais. E quem santifica muito mais, irmão, recebe óleo. E eu disse para os irmãos, cinza não, mas óleo nós teríamos aqui, se alguém quiser ser ungido nessa noite, se alguém quiser receber a unção de uma consagração, não para o ministério, não de um ministério, mas a consagração sua pessoal diante de Deus. Senhor, eu vou me consagrar mais para ti. Senhor, eu vou me comprometer de conhecer mais a verdade, não só a verdade espiritual, mas principalmente ela, mas de conhecer as verdades também aqui do mundo, para que nós não sejamos enganados. Então se alguém desejar ser ungido, você pode se posicionar e ver que nós vamos colocar aqui alguns presbíteros com o óleo para ungir você, amém? Não se vergonhe de receber a unção. Não fique aí, pastor, isso é inovação. Não é inovação, não. Consagração é uma coisa antes mesmo da igreja existir. Unção com óleo, isso é coisa já lá do tempo passado. E aquela ministrada para o povo de Deus. Cadê os presbíteros? Desça aqui e pegue aqui. Pronto, de um lado, nós vamos ter de um lado, os presbíteros vão do outro. Olha lá. Eita Jesus. Tem mais presbítero aí? Pode ficar aqui. Vamos fazer o seguinte: duas filazinhas, faz duas filas. Os presbíteros vão ficar aqui, os irmãos vão passando e voltando para o seu lugar. Então, igreja, eu vou chamar aqui o diácono Osmar e o diácono, vocês vão estar cantando aqui, valeu a pena, viu? Glória a Deus. E vocês vão recebendo a unção. Duas filazinhas, porque e abre espaço no meio, porque os presbíteros vão passando pelo meio aqui, ungindo. Pronto, bote o azeite na mão, simplesmente vá ungindo. Tem mais presbítero aqui para ir? Isso, pode molhar a sua mão. Isso, é só apertar. Cadê a tapinha que tá vindo? Tinha não? Tinha tapinha Será que você imaginou? Glória a Deus. Receba Como unção. será daquele dia? Seja ungido para a maior consagração ao Quando Senhor. você entrar no céu ao lado Aleluia. de Jesus, meu irmão. Essa não é uma Como campanha será? com trivial. Essa é uma campanha com algo novo, algo especial da parte. Você já pensou? Glória a Deus. Presbítero, ele pelo meio da fila aqui, ó. Tá pelo meio. Vai falar. Senão não dá para chegar até o final. Glória a Deus. Olhar bem dentro dos teus olhos e dizer teu Eita, vamos lá. Vai pelo meio aqui, ó. valeu a pena esperar. Valeu a pena confiar. Essa a sua vida inteira consagrar ao Senhor santificar. Todos estão santos. A unção de Deus é uma consagração. É um reforço. Senhor Jesus aqui, É uma renovação da consagração da sua vida para Jesus. naquele dia você Aleluia. vai dizer: Vá se aquebrantando, vá se humilhando, vá pedindo perdão de alguma falha. Aleluia. Para que a unção de Deus na tua vida ela faça o efeito. Glória a Jesus. o que pra você está preparado. Aleluia. Meu Deus poderoso. Que os olhos não Abençoa, Senhor, viram, cada um que está jamais recebendo a unção, meu Deus. e a mente humana Deus, para que as vidas jamais sejam imaginou. ainda mais renovadas. Que haja o Senhor, revestimento do teu Espírito. Haja, meu Deus querido, reabastecimento da unção do teu Espírito. Receba mais poder, receba mais autoridade. Receba o Senhor querido, Aquele mais abraço, virtude. valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e a sua vida inteira consagrar. Jesus é uma consagração. É uma consagração Valeu a nova. pena É uma obedecer, consagração nova. e por Jesus
consagração simbolizada pelo óleo, pela força das mãos, Senhor. Deus querido, nesse momento, revestimento Jesus a renovação, Senhor, de uma aliança, de uma consagração nova na vida. Oh, Jesus, o mais lindo da sua história. Aleluia! Hoje os anjos lá no céu estão preparados pronto para cantar nossa vitória. Valeu a pena! Não se vergonha de me receber a unção. Não se vergonha. Valeu a pena confiar e a sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e a sua vida inteira consagrar a quem? A Deus. Valeu a pena obedecer, valeu, e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, Pode retornar aos seus lugares, vamos já encerrar. Glória a Deus. Mas nós vamos aqui conceder a oportunidade para um testemunho. Deixei para o finalzinho porque é importantíssimo. Testemunho. Diácono Irmão Guito está com a oportunidade aqui para dar um testemunho em nome de Jesus. Meu Deus. Cumprimento a igreja na santa paz do Senhor. A paz do Senhor. Que festa maravilhosa. Estou muito grato a Deus por estar aqui. Sou grato a Deus por este momento tão especial. Momento de alegria no meu coração. Aonde essa semana eu tive conversando com a minha esposa e dizendo para ela: Cláudia, eu estou nessa campanha com muita determinação, com muita alegria de adorar meu Deus e agradecendo a Ele pelas obras que Ele já fez na minha vida, pelo milagre, pelos os livramentos que Ele tem dado à minha família, pela bênção que Ele tem dado a nós durante todo esse tempo que eu me entreguei para Jesus. E disse para ela: não irei pedir nada a Ele nessa campanha, vou adorar de todo o meu coração. Quanto fôlego eu tiver, eu vou estar dando glória e vou estar gritando o nome do meu Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, porque Ele fez muito milagre na minha vida já. Se eu for contar aqui, eu vou passar a noite e não termino. Os milagres que já foi feito na minha vida, os livramentos que Ele já deu aos meus filhos. E eu disse para ela: não vou pedir nada a Ele. Se Ele tiver o amor grande que eu sei que Ele tem por mim e ver que eu mereço, Ele vai me dar um presente. E Ele me deu 2. Hoje eu recebi. Estou vendo 2 filhos meus aqui neste culto. Estou vendo a minha filha Vânia e estou vendo o meu filho Elenilson e a minha nora. Esse é o presente que Ele me deu pelas glórias e a adoração que eu dei para Ele nesta campanha. Tinha falado para o meu pastor lá fora: pastor, eu não pedi nada nessa campanha, meu Deus. Ele vai me presentear. Se Ele achar que eu mereço, Ele vai me presentear. E eu fui presenteado com a bênção da minha filha aqui na igreja, cultuando a Jesus, e meu filho e minha nora.
Muito obrigado, Deus. E vocês, se não tiver recebido ainda, aguarde, tenha paciência, espere que Ele vai te entregar o que tu pediu. É isso que eu tenho a dizer e agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Agora, igreja, fique se preparando, se programando para abril, porque olha outro mistério aí, que a revelação desse mistério vai ser lá para a abertura da campanha. A campanha começa no dia 1º de abril. 1º de abril, o Brasil tem uma cultura de dizer que é o dia da mentira, mas vai ser o dia da verdade. Glória a Deus, vai ser o dia da verdade. Nós vamos começar uma segunda campanha, Jesus nossa Páscoa, Jesus o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus que tirou o nosso pecado. Então, o dia da verdade, certo? Começa o dia 1º de abril, essa campanha para a glória de Deus termina no dia 5, se não me falha a memória, né? Dia 5, dia 5, no domingo, começa numa quarta-feira, encerra no domingo. Domingo, sim. 4 nós temos, que é um sábado, nós teremos mais um jejum congregacional. Se prepare para isso, venham mais crentes para esse momento, irmão, porque o negócio é de Deus. O negócio é de Deus. Deus Ele não vai dar uma sacudida nessa igreja, não. Deus, Ele vai soprar, é um vento veemente durante esses dias nessa igreja, para encher a igreja de novo do seu Santo Espírito. Agora vamos ficar de pé para agradecer a Deus, em nome de Jesus. Vou estar orando nesse término, porque estarei dando por encerrada essa campanha. Fiz a abertura, orei na abertura, depois passei para cada dia a oração de início de cada culto para diversos cantos obreiros, e hoje estarei encerrando, estarei orando aqui, dizendo para Deus, que nós estamos encerrando e esperaremos novas respostas, novas manifestações, novos testemunhos que virão, de irmãos que irão contar esses testemunhos. Mas contem, não se vergonhem, o que você receber daqui para frente e você tiver a certeza de que foi porque você se envolveu numa campanha, em um propósito, você não deixe de contar e externar para que outros escutem. Amém? Tem alguém que ainda não aceitou Jesus e quer decidir sua vida para Jesus hoje? Aceitar Jesus nessa noite, se reconciliar com Ele, enquanto há uma oportunidade. O Senhor concedeu a oportunidade de nós concluirmos a campanha. Não sei se estamos programando uma outra, e não sei nem se nós teremos mais um dia amanhã para estarmos aqui, porque o arrebatamento da igreja está muito eminente, está muito próximo, e será, pronto, aí já estamos lá com Ele. Aí não tem nem chororô, nem reza, nem prece, nem jejum, nem campanha de oração que vai mais resolver. Subiu, não subiu, fica. Subiu, não subiu, fica. Então, nós precisamos estar prontos, irmão. Não fique pensando que é história de caronchinho. O arrebatamento da igreja está eminente, e nós vemos os sinais que o mundo apresenta, nós vemos os sinais que a nação de Israel apresenta, então não está muito longe do arrebatamento da igreja. Se tiver alguém para aceitar Jesus, para se reconciliar, faça isso hoje, porque depois que Jesus arrebatar a igreja, não adianta mais se arrepender, porque Ele não vai te aceitar mais. Crente desviado, crente que não está em comunhão com o Senhor, não sobe e vai se vir só para ser igreja do anticristo, se vir só para ser manipulado e enganados, mas os fiéis subirão no arrebatamento da igreja. Então vamos orar. Eterno Deus e Pai, Senhor de infinita misericórdia, na Tua presença, Senhor, nós te oramos agradecendo, Senhor, por estas 7 noites na Tua presença, pelo dia de jejum do sábado, Deus. Deus, por tudo que o Senhor nos direcionou para realizar durante esta campanha, pelo direcionamento do Teu povo, Senhor, da Tua igreja, Senhor, que abraçou um propósito e esteve, Senhor, presente na Tua casa, que veio te adorar, Senhor. Meu Deus, aqueles que decidiram mais
firmemente, Pai, não perderam a noite que vieram, Senhor. Aqueles por algum outro motivo não puderam estar, sei que vão ser abençoados também, Deus. Meu Senhor, te peço pelos visitantes dessa noite, por cada caravana, Deus querido, que aqui está, das congregações, meu Pai. Aqueles, Senhor, que vieram por convite, Senhor, Deus, estão aqui, sejam também alcançados, Senhor. A família, meu Deus, da irmã Rosana, Senhor, e do evangelista Germano. Meu Deus, a todos os obreiros dessa casa, os músicos, Senhor, que tiveram presente durante essas noites seguidas, Senhor. As crianças, jovens, adolescentes, as varoas, os varões, meu Deus querido, todos que aqui tiveram ocupados na obra, Senhor, ocupados na adoração, ligados com os céus, ligados contigo, Senhor, meu Deus querido, que serão recompensados grande e poderosamente, receberão, Senhor, de ti graciosamente, Senhor, as tuas bênçãos. Meu Deus, agora nós pedimos nosso retorno para o nosso lar, visto, Senhor, que encerramos esta campanha hoje e sabemos, Senhor, que ela foi muito próspera, Deus. E agora, Pai, pedindo o retorno de todos para os seus lares, meu Pai, os de mais perto, os de mais longe, sejam conduzidos por ti pela tua mão forte, protegendo, guardando, conduzindo o seu retorno em segurança para os seus lares, e que ao chegar, Senhor, nos seus lares, encontre, Pai, os lares guardados em segurança, como os deixaram para vir aqui, meu Deus, e dá uma noite abençoada, Senhor, querido, que o Senhor possa estender a tua mão e garantir noite abençoada, de proteção, onde possam deitar e dormir, Senhor, e acordar no dia seguinte, porque a tua mão sustenta. Fica conosco, Senhor, é o que nós te rogamos em o nome santo de Jesus. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda essa igreja linda e cheirosa que vai para o céu. Quem crê diz amém? Graças a Deus e a paz do Senhor para todos.